Então, vamos para o nosso assunto de hoje. Na última aula, nós estudamos ponto crítico. Então, você aprendeu que quando você tem uma função de duas variáveis, você consegue, a partir de um método, que a gente chama lá usando esse ano, teste da segunda derivada, você consegue perceber se um ponto ele é um ponto de mínimo, ou é um ponto de máximo, ou é um ponto de Sela, ou talvez, pelo teste da segunda derivada, você não ia conseguir dizer nada sobre ele, né? Você não poderia afirmar nada. Mas ainda assim, esse teste ele é muito poderoso e ele é muito útil, porque problemas de máximos e mínimos são problemas muito comuns. Inclusive, toda vez, ou melhor, todo dia praticamente, se você parar para pensar, você quer otimizar alguma coisa. Por exemplo, você quer chegar no seu local de trabalho ou no seu local de estudo gastando o mínimo de tempo possível. Você que tem uma empresa, você quer obter o maior lucro possível. Então, se você reparar, você sempre está se perguntando qual é o mínimo, qual é o tempo mínimo, qual é o lucro máximo, qual é o custo mínimo. Então, esse tipo de problema, onde você quer encontrar máximos e mínimos, nós chamamos de problemas de otimização. Na aula de hoje, nós vamos resolver alguns problemas de otimização. Eu ia dizer vários, mas não são vários. Acho que vai resolver uns 4 aqui, porque cada problema de otimização demora um pouquinho para resolver. Então, nós vamos tentar aqui resolver 4 problemas de otimização hoje, usando as técnicas que nós já aprendemos na aula passada. Na aula passada, nós só calculamos máximos e mínimos de funções. Só, eu te dava uma função e te pedia, calcule máximo e mínimo, acabou. A partir de hoje, não. A partir de hoje, você vai ter um problema que você vai ler o problema, aí que você vai interpretar. Ah, sim, ele quer que eu encontre os máximos e mínimos, mas isso vai dar interpretação, vai partir da interpretação. Então, vamos lá, vamos resolver aqui alguns. Hoje é a nossa aula 19, onde nós estamos trabalhando problemas de máximos e mínimos, e o primeiro problema, a primeira questão é essa daqui, ó. Encontre 3 números positivos, cuja soma seja 24, e de modo que o produto seja o maior possível. E aí, deu para entender aqui o problema? Então, imagina que o professor chega em sala de aula, professor de matemática, aí fala assim, olha, pensem em 3 números que somados dá 24. Aí, provavelmente, cada um ia pensar aqui numa resposta diferente. Mas tem uma condição. Eu gostaria que esses 3 números que você escolheu me dessem o maior produto possível. Como assim? Quando eu multiplicasse esses 3 números, me desse o maior número possível. Né? Então, por exemplo, você poderia pensar assim, professor, já sei, eu poderia escolher 22, 1 e 1, porque 22 mais 1 vai dar 24. Tá certo. Mas quando você multiplica 22 vezes 1 vezes 1, dá 22. Será que esse é o maior produto que você pode conseguir? A resposta é não. Aí você vai dizer, tá, mas qual é o maior número que eu posso conseguir? Qual é o maior produto? Isso que a gente vai ter que ver agora. Então, se você reparar, esse é um problema de encontrar máximos e mínimos. Então, a gente vai começar resolvendo. Vou resolver aqui no primeiro quadro. Ó, numa questão dessa, gente, você tem que reparar muito, principalmente em 2 coisas. Vamos aqui para o quadro já. Você tem que reparar 2 coisas. Todo problema de otimização, ele vai ter uma função que você quer otimizar, e ele vai ter uma outra função que vai funcionar como uma limitação, ou, melhor dizendo, como um vínculo, como uma condição. Então, você vai ter uma função que você quer otimizar, e você vai ter uma condição que precisa ser satisfeita. Então, a primeira coisa quando você lê um problema desse é você identificar o que você quer otimizar e qual é a condição que ele está te dando. Qual é a limitação que ele está te dando. Então, por exemplo, nessa questão você sabe que o que você quer otimizar é a função produto. Ou seja, você quer que a multiplicação de 3 números seja a maior possível. Então, eu posso dizer que a função produto é a função que eu quero otimizar. Então, ó, primeira coisa, qual é a função que eu quero otimizar? Eu quero otimizar a função produto. Eu vou chamar a função produto de P. Você pode chamar de outra letra, não tem problema. E o que a função produto faz? Ela pega 3 números, x, y e z,
Nesse caso, eu estou falando de 3 números, porque o problema diz que são 3 números. E o que ela vai fazer? Ela vai multiplicar eles. Vai multiplicar x vezes y vezes z. Essa é a função que você quer achar o máximo dela. Porém, ele te dá uma condição. Não é qualquer número que você pode colocar aqui. Qual é a condição? A soma dos 3 números tem que ser igual a 24. Isso é uma condição. Então, agora, ó, eu venho aqui e escrevo. Qual é a condição? X mais y mais z tem que ser igual a 24. Então, você quer otimizar essa função? Quer, mas você quer achar um ponto que satisfaz essa minha equação. Então, vou até escrever aqui, para ficar bem claro. Essa daqui é a função para otimizar. Então, essa daqui é a função que a gente vai otimizar. E essa daqui é a condição, ou vínculo, se você quiser chamar. Essa aqui é a condição que precisa ser satisfeita. Muito bem. Como é que faz esse problema? Gente, a primeira coisa que você tem que reparar é que a função que eu quero otimizar, que é a função produto, ela depende de 3 variáveis, x, y e z. Se eu te peço para achar ponto crítico de uma função, ou para achar pontos de máximos e mínimos, você primeiro ia pegar a função, ia calcular o gradiente, você ia achar o ponto crítico, depois você ia calcular o hessiano. Só que na parte que você chegasse no hessiano, você ia ter uma dificuldade. Por quê? Nós só aprendemos a calcular hessiano de uma função de 2 variáveis. Não quer dizer que não dê para calcular hessiano de funções de mais de 2 variáveis, mas no nosso curso a gente vai se limitar a funções de 2 variáveis. Só que essa função produto, ela depende de 3 variáveis e não de 2. Mas não tem problema, porque olha, você pode pensar assim, eu só sei trabalhar ponto crítico, hessiano, máximos e mínimos, só com funções de 2 variáveis. Essa aqui é de 3 variáveis. Mas aí você vai se perguntar, será que eu não consigo transformar essa função em uma função de 2 variáveis? E a resposta é sim. E como você consegue? Pela condição. Então, ó, eu vou usar essa condição aqui, para transformar essa função em uma função de 2 variáveis. Agora, uma observação que eu quero que você coloque na sua mente. Esse é o único jeito de eu resolver essa questão? Claro que não. Existem outros caminhos, inclusive existe um caminho que nós vamos aprender ainda nesse curso de Cálculo 2, em que você consegue trabalhar com otimização sem precisar transformar essa função de 2 variáveis. Não, você pode trabalhar com ela do jeito que está, que é o que a gente vai chamar de multiplicadores de Lagrange. Só que isso a gente vai ver só daqui a uma semana. Então, por enquanto, o único caminho que a gente vai aprender aqui é transformando essa função em uma função de 2 variáveis. Tudo bem, gente? Então, agora, que vocês entenderam, bora fazer. Então, ó, primeiro passo é usar essa condição para transformar essa função em 2 variáveis só, em x e y. Como é que eu faço? Eu uso essa condição e vou isolar o meu z. Eu vou isolar o z. Então, ó, quando eu isolo o z fica 24 menos x menos y. Agora, eu vou pegar esse z, que deu igual a isso daqui, e vou substituir na minha função produto. Vocês concordam comigo que quando eu fizer essa substituição, o z ele vai desaparecer daqui? Vai. E vai sobrar somente quem? O x e o y. E aí essa função p, eu vou poder dizer que ela só vai depender de x e y. Então, ó, sabendo disso, a minha função p, ela vai depender agora apenas de x e y. Como é que ela vai ficar? Ela vai ficar x vezes y vezes z. Só quem é o z? É esse daqui. Então, vai ficar x vezes y vezes 24 menos x menos y. Tá? Então, nós temos isso daqui. Claro que eu posso multiplicar e deixar a minha função produto assim. 24xy menos x ao quadrado y menos x vezes y ao quadrado. Então, agora eu obtive uma função produto que depende apenas de 2 variáveis, e essa função produto é um polinômio. Então,
o que eu quero mesmo? Eu quero otimizar essa função. Eu quero achar o máximo dela, o valor máximo. Para eu achar o valor máximo, eu vou primeiro encontrar os meus candidatos. Se eu quero encontrar os meus candidatos, o que eu vou fazer? Eu vou achar ponto crítico. Como é que eu acho ponto crítico? Vou calcular meu gradiente, igualar ao 0, 0, e depois resolver o meu sistema. Então, eu vou escrever aqui o que eu vou fazer. Então, olha só, esse passo que eu vou fazer agora é para buscar o ponto crítico. Como é que acha ponto crítico? Eu vou calcular o gradiente dessa minha função P. O que é o gradiente? Olha, o gradiente é quando eu derivo isso aqui em relação a x, é a primeira coordenada. Então, vai ficar 24y menos 2xy menos y². Agora, eu vou derivar isso aqui em relação a y. Aqui vai ficar 24x. Ali vai ficar menos x². Ele vai ficar menos 2xy. O que eu faço agora? Eu vou igualar esse vetor gradiente ao ponto 0, 0 e vou formar um sistema. Então, vai ficar essa primeira coordenada igual a 0 e essa segunda coordenada igual a 0. Vai ficar assim. Vai ficar 24y menos 2xy menos y². E aqui embaixo vai ficar 24x menos x² menos 2xy. Antes de eu igualar a 0, o que eu vou fazer aqui? Eu estou reparando que todo mundo aqui tem y, então eu vou colocar o y em evidência. Aqui embaixo todo mundo tem x, então eu vou colocar o x em evidência. E vai ficar assim, vai ficar igual a y vezes 24 menos 2x menos y. E aqui embaixo vai ficar, colocando x em evidência, 24 menos x menos 2y. Agora sim, agora que eu arrumei assim, vou igualar a 0. Lembrando que eu quero resolver esse sistema. Então, para resolver esse sistema, você resolve que nem você aprendeu lá no seu ensino fundamental e médio. Só que olha só, gente, uma observação. Aqui eu tenho y vezes um parêntese igual a 0. Você aprendeu. Toda vez que você tem uma multiplicação igual a 0, você tem duas opções. Ou o y vai ser 0, ou o meu parêntese inteiro vai ser 0. Só tem uma dessas opções. Só que vamos voltar para a questão lá para o enunciado. Vamos ver se tem alguma condição a mais que ele me deu, que talvez a gente não tenha reparado. Vamos voltar para lá, ou então mesmo se não tiver, a gente pode pensar em uma condição aqui. Mas olha só, aí no enunciado tem uma outra condição, que até então não tinha levado em consideração. Porque ele vai dizer, ó, encontre 3 números positivos. Positivos, isso é importante. Você não pode deixar passar isso em branco. Então, bora voltar para cá. Então, olha só, a nossa condição aqui, existe uma condição, e a condição é que x, y e z, todos são positivos. Ora, se x, y e z são positivos, então, voltando aqui para o meu sistema, o y pode ser 0, ele sozinho? Não, ele não pode ser 0. Então, nesse caso, quem pode ser 0? Só esse parêntese aqui todinho. A mesma coisa aqui embaixo. O x ele não pode ser 0, porque eu já disse que ele é positivo. Então, só quem pode ser 0 é esse parêntese. Então, vai sobrar só esse parêntese igual a 0 e aqui embaixo só esse parêntese igual a 0. Vou continuar fazendo aqui no outro quadro. Aí vai ficar esse nosso sistema. Vai ficar 24 menos y menos 2x igual a 0. Embaixo vai ficar 24 menos 2y menos x igual a 0. Aí tá, vamos resolver essa questão aqui. O que eu vou fazer? Eu posso, se eu quiser, multiplicar aqui todo mundo, eu posso multiplicar, deixa eu ver, por menos 2. Por menos 2. Se eu faço isso com essa minha equação, ela vai ficar assim. A de cima eu não vou mudar, vai ficar 24 menos y menos 2x igual a 0. Agora aqui embaixo vai ficar menos 48. Aqui vai ficar 4y mais 4y.
E aqui, ó, é onde eu queria chegar. Menos 2 vezes menos x vai ficar mais 2x. Mais 2x igual a zero. Claro que você pode resolver esse sistema da forma que você quiser. Não tem problema. Só estou fazendo desse jeito, mas pode ser de outro. Aí agora que eu deixei assim, ó, eu vou somar essas equações. Por que eu deixei assim? Por que eu quis multiplicar por menos 2 aqui? Para ficar mais 2x. Porque aqui em cima eu tinha menos 2x. Quando eu somar, eles vão simplificar. Então, ó, vai sair isso daqui, vai sair o x. Agora aqui, 24 menos 48. Vai ficar menos 24. Menos 24. Menos y mais 4y. Vai ficar mais 3y. Igual a zero. Resolvendo esse sistema, y vai ser igual a 8. Então, já achei o valor de y. Falta achar o valor de x. Para eu achar o valor de x, eu posso substituir y em qualquer equação aqui que eu quiser. Então, por exemplo, se eu quiser, eu posso substituir y bem aqui, ou melhor, aqui em cima. Então, se eu substituir o y aqui em cima, vai ficar 24 menos 8, menos 2x igual a zero. 24 menos 8 vai dar 16 menos 2x. Então, vai ficar no final 16 igual a 2x. Então, x vai ser igual a 8. Então, o ponto crítico que nós achamos, foi o ponto 8 e 8. E apenas esse. Teria outro ponto crítico, se a gente não tivesse aquela condição que os números fossem positivos. Mas como tinha aquela condição, esse foi o único ponto crítico que eu achei. Nesse caso, eu pergunto para vocês, o ponto crítico, o fato de eu ter achado o ponto crítico, já me diz que ele é um ponto de máximo ou mínimo? A resposta é não. A resposta é não. Então, assim, a rigor, eu teria que provar ainda que esse ponto crítico é um ponto de máximo, porque é o que o problema está me pedindo. Ele está pedindo um ponto de máximo para a função produto. Só que você poderia argumentar, você poderia falar assim, professor, mas se a questão está me pedindo um ponto de máximo e ela me dá condições de modo que eu só acho o único ponto crítico, então não é óbvio que esse ponto crítico já é o ponto que a questão quer? De fato, sim. A não ser que a questão esteja mal elaborada ou a gente errou algum cálculo. Então, de fato, sim. Você poderia usar esse argumento? Gente, até poderia, mas use pelo menos numa prova, né? Olha, como eu só achei um ponto crítico e a questão me pede, né, pela contextualização, né, esse ponto crítico eu já posso assumir que ele é um ponto de máximo, enfim, poderia trabalhar. Mas aqui, pelo menos nas primeiras questões, a gente vai ser rigoroso. Então, eu vou mostrar que esse ponto crítico, ele é um ponto de máximo. Tudo bem? Como é que mostra que o ponto crítico é ponto de máximo? Pelo teste da segunda derivada. Então, vou precisar calcular quem? O hessiano. Então, vamos para essa parte agora. Mas o que eu vou fazer agora é que a gente está sendo rigoroso. Mas, a priori, você poderia, né, pular daqui, analisando o contexto da sua questão, você poderia pular daqui, já dizer que ele é o ponto que você queria e já partir para o final da questão. Calcular o z e aí você vai conseguir achar a sua resposta. Mas tá, vamos calcular aqui o hessiano. Bom, para eu calcular o hessiano, eu preciso das derivadas de segunda ordem, que o hessiano é essa matriz aqui. Bom, cadê a minha função, né? Bora voltar para cá, ó. Aqui está o meu vetor gradiente. O meu vetor gradiente está minhas derivadas de primeira ordem. Então, vou pegar essas derivadas de primeira ordem e vou derivar. Essa daqui, por exemplo, que é a primeira função que aparece, eu vou derivar ela em relação a x. Quando eu fizer isso, isso aqui vai zerar, isso daqui vai zerar, e aqui vai ficar só menos 2y. Então, venho e escrevo menos 2y. Menos 2y. Agora, eu vou voltar para ela. Vou pegar essa função e derivar em relação a y. Aqui vai ficar 24 menos 2x menos 2y. Então, venho aqui e escrevo 24 menos 2x menos 2y. Essa função é de classe C1, gente? É, né? Então, as derivadas mistas são iguais. Então, não vou perder tempo. Essa função aqui, eu já vou colocar ela bem aqui.
24 menos 2x menos 2y. Por último, só falta derivar em relação a y, aquela última função. Então, vou vir bem aqui e vou derivar em relação a y. Aqui vai zerar, vai ficar menos 2x. Menos 2x. Bom, agora eu vou calcular o determinante. Então, no final, o esse ano vai ser, esse vezes esse vai ficar 4xy. 4xy. Aí, menos esse vezes esse. Repare que é o mesmo, né? Derivada mista é igual. Então, vou deixar assim, ó, em parênteses. 24 menos 2x menos 2y ao quadrado. Deixar assim. Pronto. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou aplicar o teste da segunda derivada. Vou continuar aqui no outro quadro. Então, vou aplicar aqui o teste. Vou escrever só teste, mas é o teste da segunda derivada. Então, como é que consiste o teste da segunda derivada? Eu vou pegar o meu ponto crítico e jogar na função esse ano. Então, eu vou calcular o H88. Bom, quando eu fizer isso, vamos ver quanto é que vai dar aqui, ó. Aqui vai ficar 4 vezes 8 vezes 8. 8 vezes 8 vai dar 64. Vezes 4 vai dar 128, 256. 256. Menos, agora vamos para cá. Bom, aqui, ó, o x é 8, o y é 8. Então, aqui vai ficar menos 16, menos 16. Vai dar menos 32. Com 24 aqui vai dar menos 8. Menos 8 ao quadrado vai dar 64. Com esse menos aqui vai ficar menos 64. Bom, no final, o meu esse ano, ele vai dar... Opa, aqui é positivo. Eu já tinha usado o jogo de sinal. No final, isso daqui vai dar 196, não, né? 192. 192, tá? 192 é um número positivo. O que isso significa mesmo pelo teste? Que esse ponto, ele é um ponto de máximo ou mínimo. Já posso afirmar isso pelo menos. Então, ó, como ele é positivo, eu já sei que ele é um ponto de máximo. Agora, como é que eu sei se ele é um ponto de máximo ou mínimo? Então, como é que eu sei se é máximo ou mínimo? Eu olho para a primeira parte aqui do meu esse ano, ou seja, a minha derivada segunda em relação a x. Eu vou pegar essa função aqui e jogar meu ponto. No caso, meu ponto 88. Então, venho e calculo. Para o p, para a segunda derivada em relação a x, esse ponto 88. Bom, essa função é menos 2y, então vai ficar menos 2 vezes 8, que vai dar menos 16, que é negativo. Tá? Então, o esse ano deu positivo, a segunda derivada negativa, então, pelo teste da segunda derivada, esse ponto é de quê? Ele é de máximo. O teste ele só me diz que é máximo local. Mas, nesse caso, você pode assumir que é máximo global, porque as condições da função me permitem falar isso. Então, de fato, 88 é um ponto de máximo. 88 é ponto de máximo. Tá, agora que eu sei que 88 é um ponto de máximo, só falta achar o z, porque não esquece que são 3 números, x, y e z. Como é que a gente vai achar o z? Agora que eu sei que esse ponto aqui, ele é o ponto que eu estou procurando, eu volto para aquela função, a primeira, onde eu isolei o z. Porque eu não disse que z era igual a 24 menos x menos y. Então, agora eu só vou substituir. Então, ó, vou colocar aqui resposta. A parte final agora. Qual é a minha resposta? Bom, a minha resposta, o z vai ser igual a 24 menos x menos y, só que o x é 8, o y é 8. Isso aqui vai dar 8. Então, logo, o ponto. Qual é o ponto? O ponto 8, 8 e 8 nos fornece o maior
produto possível. Possível. Vamos voltar para o problema, porque tem uma observação que eu queria fazer com vocês. Repare, você tem que olhar para o problema e você tem que pensar o que ele está te pedindo. Ele está pedindo o ponto de máximo ou o valor máximo? Então, bora voltar lá para a questão, só para a gente ver se ele quer só o ponto ou se ele quer o valor máximo. Se ele quer só saber quem é x, y, ó, encontre 3 números positivos, cuja soma seja 24, e de modo que o produto seja o maior possível. Eu te pergunto, nesse caso, ele quer o ponto de máximo ou o valor máximo? Nesse caso, ó, como ele falou, encontre 3 números, repare, ele falou encontre 3 números, ele não falou encontre o valor máximo. Ele falou encontre 3 números, de modo que esse seja, o produto seja máximo. Mas não tem problema, você pode dizer, não, professor, mas aqui interpretando aquilo, então, se ele quer encontre 3 números de modo que o produto seja máximo, então ele quer também o produto máximo. Ah, tudo bem, não tem problema. Então, nesse caso, se você estiver na dúvida, você pode dar os dois. Fala assim, ó, o ponto de máximo é esse, e quem é o valor máximo? O valor máximo a gente vai escrever aqui. O ponto 88 nos fornece o valor, o maior produto possível, e quem é o maior produto possível? Vou escrever assim, ó, o produto máximo é igual a 8 vezes 8 vezes 8. Ou seja, você vai jogar esse ponto máximo que você achou na sua função. Você joga ele, vai ficar 8 vezes 8 vezes 8. Isso aqui, gente, vamos lá. 2 ao cubo, 2 ao cubo, 2 ao cubo, dá 2 à nona. Dá 32, 64, 128, 256, 512. Então, está aqui. Então, pelos meus cálculos aqui, deu 512. Então, esse é o produto máximo possível que você pode atingir, satisfazendo aquela condição de que a soma dos 3 números tem que dar 24. Alguma dúvida nessa questão? Se cair na prova, tá tranquilo com essa questão? É assim, ela só é um pouquinho trabalhosa. Mas assim, se você fazer ela com calma, sem se perder, a gente consegue chegar no resultado final. Então, vamos para a segunda questão agora. Esse só foi o primeiro exercício. Vamos para o segundo. Determine o ponto do plano. Que plano? Esse plano aqui, ó. Está aqui o plano. Essa equação aqui me dá um plano. Agora, determine o ponto que está nesse plano que se encontra mais próximo da origem. Vamos lá, isso daí é mais interessante ainda. Ele quer o ponto do plano, desse plano aí, que se encontra mais próximo da origem. Gente, vocês que estão lendo aí a questão, vocês já conseguiram me dizer qual é a função que ele quer otimizar? Isso, é a função. Alguns já me falaram aqui. A função que ele quer otimizar é a função distância. Ele quer otimizar a função distância. Então, ele quer que a função distância seja a menor possível, já que ele quer o ponto mais próximo da origem. Só que olha só, não é qualquer distância, é a distância de um ponto até a origem. Gente, a origem, qual é esse ponto origem? Não é o ponto 0, 0, 0? É, né? Então, se você quer calcular a distância de qualquer ponto do espaço até a origem, como seria essa função? Então, bora fazer aqui. Ó, como seria a função que te dá a distância de um ponto qualquer no espaço, qualquer ponto, até a origem? Você sabe calcular a distância de 2 pontos, não sabe? Não fica raiz quadrada, xa menos xb? Pois é. Só que um dos pontos é a origem. Então, ia ficar 0, 0, 0, né? Nessa parte lá do negativo. Então, no final, vê se vocês concordam comigo. Essa função é essa aqui, ó. Vou chamar de função d, que é a função distância. Então, a distância de um ponto x, y, z até a origem é a função raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado. Ó, pode reparar, né? Você quer calcular a distância de um ponto até a origem. Para você fazer isso,
você usaria essa função aqui. Ah, você quer calcular a distância do ponto 1, 2, 1 até a origem. Você joga aqui 1 ao quadrado, 2 ao quadrado, 1 ao quadrado, tira a raiz quadrada, você vai conseguir calcular, já que a origem é o ponto 0, 0, 0. Então, é essa função aqui, ó, que nós queremos otimizar. Nesse caso, agora, a gente não quer achar o máximo, a gente quer achar o mínimo para ela. Só que tem uma condição. Pode ser qualquer ponto no espaço? Não. Tem que ser um ponto que esteja naquele plano que ele me deu. Como é que eu sei que um ponto está num plano? Se ele satisfaz a equação do plano. E nesse caso, qual é a equação do plano? É x mais 2y menos z, menos z, x mais 2y menos z igual a 4. Então, é esse plano, né? O ponto aqui, ó, que eu quero achar, ele tem que estar nesse plano. Então, essa é a minha condição e essa aqui é a função que eu quero otimizar. Agora, vamos voltar para a questão rapidamente, só para a gente ver o que ele quer mesmo. Ele quer o ponto ou ele quer a distância? O que ele quer que a gente forneça de resposta para ele? Ó, determine o ponto do plano, x mais 2y menos z igual a 4, que se encontra mais próximo da origem. Aí, agora, vamos voltar para cá. Eu te pergunto, nesse caso, ele quer o ponto de mínimo ou ele quer o valor mínimo? Ele quer o ponto de mínimo, né? Porque ele perguntou, encontre o ponto. Ele nem perguntou em nenhum momento, encontre a distância mínima. Não, ele quer o ponto. Tá? Então, se ele quer o ponto, ele não quer necessariamente a distância mínima. Olha o que eu vou fazer, gente. Mas primeiro, vê se vocês concordam comigo. Imagine que a gente ia lançar um desafio aqui na sala. Imagine que a gente pega e mede a altura de todo mundo aqui na sala. E aí, a ideia é encontrar a pessoa aqui na sala que tem a menor altura possível. A menor. Aí tá, digamos que a gente mediu todo mundo aqui, a menor foi a minha. A minha altura foi a menor. Aí eu te pergunto, e se eu disser assim, olha, agora eu quero pegar todas as alturas e elevar ao quadrado, para ver se agora eu já não sou mais o menor. Mas isso ia dar certo? Não ia dar certo porque eu ia continuar sendo o menor. Então, o que eu quero dizer com isso? É que se você pegar a menor distância, e isso vale porque eu estou falando de valores positivos, né? Distância positiva, não tem altura negativa. Tá? Então, se você já achou a menor altura possível, a menor distância possível, você pode elevar ao quadrado todas as distâncias que a menor vai continuar sendo a menor. Tudo bem? Isso vale porque a função x ao quadrado, no campo positivo, é uma função crescente. Então, ela não vai alterar a desigualdade. Né? A rigor é por causa disso. Mas tá, por que eu estou falando isso? Porque eu não quero trabalhar com essa função aqui. Por que eu não quero trabalhar com ela? Porque é uma função com raiz quadrada. Aí, na hora que eu for derivar, na hora que eu for substituir, isso vai me dar trabalho. Então, ao invés de eu otimizar esta função aqui, eu vou otimizar o quadrado dela, o quadrado da distância. Se eu acho o ponto que minimiza a função distância, esse mesmo ponto vai minimizar a função, o quadrado da distância. Então, eu vou pegar essa função aqui e vou elevar ao quadrado. Aí eu vou chamar ela de outro nome, né? Vou chamar de, sei lá, detil. Ponto. Função detil. Quem é a função detil? A função detil é a função distância ao quadrado. Então, vai ficar x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado. Ó, agora ficou muito mais fácil para eu trabalhar com essa função do que com essa, por causa da raiz. Então, vamos lá. Eu vou tentar minimizar esta função. Só que essa função tem 3 variáveis dependentes aqui, né? Independentes no caso. Então, eu vou tentar reduzir isso aqui para 2 variáveis. O que eu faço? Eu vou usar a minha condição. Eu vou isolar o z aqui na minha condição. Quando eu faço isso, o meu z vai ser igual a x mais 2y menos 4. X mais 2y menos 4. Aí, o que eu faço agora? Eu pego esse valor aqui e substituo aqui. Aí, como é que vai ficar? Vai ficar assim. Minha função detil vai depender agora só de x e y, e vai ser x² mais y² mais, quando chegar na vez do z, eu vou substituir por isso daqui. Então, vai ficar x mais 2y
menos 4 ao quadrado. Aí você vai dizer, nossa, professor, mas eu vou ter que resolver isso daqui ao quadrado? Não, pode deixar assim por enquanto. Não tem problema, deixa assim por enquanto. Tá? Então, a nossa função é essa daqui. Então, ó, qual é o nosso objetivo? Primeira coisa é encontrar ponto crítico para essa função, para depois eu ver se esse ponto crítico é máximo ou mínimo. Então, eu venho para encontrar ponto crítico, você já sabe como é que é, eu vou ter que calcular o gradiente dessa função, ou seja, eu vou ter que derivar essa função em relação a x e em relação a y. Então, vou escrever aqui. Ponto crítico. Eu vou derivar esta função aqui em relação a x. Eu já vou montando aqui o sistema. Quando eu derivar em relação a x, aqui vai ficar 2x. Aqui vai zerar. Aqui, ó, vou usar a regra da cadeia. Esse 2 desce, vai ficar mais 2 vezes. Aí aqui, x, vou repetir, x mais 2y menos 4. Só que falta eu multiplicar pela derivada desse parêntese. Só que a derivada desse parêntese em relação a x, ó, aqui é 0, aqui é 0, aqui é 1. Então, vai ficar essa função mesmo dentro que está aqui. Aí, agora sim, se você quiser, ó, você pode multiplicar o 2 com x, 2 com 2y, 2 com menos 4. Aí vai ficar 2, aqui vai ficar 2x, mais 2x, mais 4y, menos 8. Tá? Então, nós temos isso daqui. Aí, claro, ainda vou juntar isso aqui, vai ficar 4x. Mas, por enquanto, pode deixar assim. Agora, eu vou pegar essa função e vou derivar em relação a y. Aqui vai zerar, aqui vai ficar 2y. Aqui eu vou aplicar a regra da cadeia, esse 2 vai descer, vai ficar 2 vezes o parêntese, x mais 2y menos 4, só que vezes a derivada aqui de dentro em relação a y. Quando eu derivar em relação a y, esse vai zerar, aqui vai dar 2. Então, vai ter mais um 2 aqui, para multiplicar. Então, vai ser 4 vezes multiplicando esse parêntese. Então, aqui vai ficar 2y, que é esse que já estava aqui, 4 vezes x, então, mais 4x, 4 vezes 2y, vai dar 8y, e 4 vezes menos 4, vai dar menos 16. Aí, pronto, agora eu vou igualar isso aqui a 0, para tentar descobrir quem é esse meu ponto crítico. Aí eu vou juntar aqui, né, e vou tentar achar o ponto crítico. Eu já vou passar para cá, para o outro quadro, para resolver o sistema. Ó, aqui eu já vou somar, né? 2x mais 2x vai ficar 4x. Então, na hora que eu passar para cá, já vai ficar 4x. Aí, mais 4y, mais 4y, menos 8, igual a 0. Aqui, gente, eu também já tenho 4x, né, mais 10y menos 16. Vai ficar 4x mais 10y menos 16, igual a 0. O que eu posso fazer? Eu já posso subtrair aqui se eu quiser. Então, ó, por exemplo, posso pegar aqui, ao invés de eu somar, vou subtrair. Então, vai ficar 4x menos 4x. Vai simplificar. 4y menos 10y. Vai ficar menos 6y. Menos 8 menos 16, isso aqui é mais 16, né? Vai ficar menos 8 no final. Menos 8. Não, mais 8, né? É, porque aqui é mais 16. Mais 16 menos 8 vai ficar mais 8, tá certo. Igual a 0. Resolvendo esse sistema, meu y vai ser igual a 4 terços, né? Vai ficar 8 sobre 6, simplificando vai ficar 4 terços. Achei o meu valor de y, só que falta eu achar o meu valor para x. Aqui o que eu posso fazer? Eu posso substituir em qualquer uma dessas equações aqui. Inclusive, ó, vou substituir nessa primeira. Só que eu vou fazer uma adaptação nela. Vocês concordam que essa equação aqui, ó, a primeira, ela é a mesma coisa que x mais y menos 2 igual a 0? Que eu só simplifiquei por 4, ó. Simplifiquei por 4, então essa equação é a mesma que essa aqui. X mais y menos 2 igual a 0. Então, na hora que eu for substituir y, já substituo bem aqui, para ficar mais fácil para mim. Então, vai ficar x mais 4 terços menos 2 igual a 0. Então, vai ficar x
Esse 2, ele é a mesma coisa que 6 sobre 3. Ele já aparece aqui, já aparece positivo. Então, vai ficar 6 terços menos 4 terços. Então, o meu x vai ser igual a 2 terços. Então, o nosso ponto crítico para essa questão, o nosso ponto crítico é o ponto 2 terços e 4 terços. Lembrando, isso aqui é só o ponto crítico. Ele é necessariamente o máximo ou o mínimo? Não sei, vou ter que verificar. Porém, eu já adianto para vocês que essa é a última vez que a gente vai verificar. Nas próximas, eu já vou assumir que é o ponto que a gente quer. Tá? Aí você pode também fazer em casa. Porque você vai ver que depende da questão, isso aqui vai me dar muito trabalho. Né? Vai me dar muito quadro para fazer. Então, essa é a última vez que a gente vai fazer essa verificação aqui do esse ano do teste da segunda derivada, tá bom? Então, vamos lá. Então, vou calcular aqui o esse ano. Você já sabe como calcula. Então, ó, vamos lá. Vamos voltar aqui para minha função, que é o gradiente, né? No caso, vamos voltar para cá, né? Fica mais fácil. Vamos voltar para cá. Está aqui. Essa é a primeira derivada, essa daqui é a segunda derivada. Derivada em relação a x, derivada em relação a y. Então, ó, eu vou pegar esta função aqui de cima e derivar novamente em relação a x. Aqui vai zerar, aqui vai zerar, aqui vai dar 4. Então, escrevo aqui, 4. Agora, eu vou pegar essa mesma função, derivar em relação a y. Então, aqui vai zerar, aqui vai dar 4. Então, 4 novamente. Agora, eu vou pegar a função de baixo. Eu poderia derivar em relação a x, mas a derivada mista eu já sei que é igual, porque a função ela é de classe C1. Então, aqui vai dar 4 de novo. Só que agora eu vou derivar essa função aqui em relação a y. Aqui vai zerar, aqui vai dar 10. Muito bem, quando eu fizer isso, ó, o meu esse ano vai ficar 40 menos 16. Vai ficar 24. Então, o meu esse ano, não importa o ponto que eu colocar aqui, ele é positivo. Né? Então, se para qualquer ponto esse ano é positivo, então, em particular, para esse ponto aqui, 2 terços e 4 terços, o esse ano também vai dar positivo. O que significa que esse ponto, ele é um ponto de máximo mínimo. Só falta agora mostrar que ele é de mínimo. Só que para isso, ó, eu olho para cá. E aqui eu já estou fazendo o teste, né? Vou escrever aqui. Teste. Qual é o teste que eu estou fazendo? Quando eu coloco no esse ano o ponto aí 2 terços e 4 terços, o esse ano é uma função constante. Então, isso aqui vai dar 24, que vai ser positivo. Quando eu pego esse mesmo ponto e jogo aqui na segunda derivada em relação a x, que é dt, segunda derivada em relação a x, 2 terços, 4 terços. Só que essa função também é uma constante, é 4, ou seja, é positivo. O esse ano deu positivo, essa derivada aqui deu positiva. Então, esse ponto é de quê? Ele é um ponto de mínimo. Tá? Ele é um ponto de mínimo. Então, posso escrever aqui, ponto de mínimo. Tá, o que está faltando agora, então? Já que eu já sei que esse ponto aqui é um ponto de mínimo, eu já tenho a coordenada em x, eu já tenho a coordenada em y, só falta achar agora a coordenada em z. Só isso. Né? Só que eu já... z, ele está ali condicionado em x e y. Então, basta agora eu substituir o x e o y, acho o meu valor de z, para obter a minha resposta. Então, vamos lá, a última parte. Só falta para a gente agora achar o valor do z. Lembrando, ó, quem é o z? A gente fez aqui no primeiro quadro. O z, ele é x mais 2y menos 4. Então, ele é x mais 2y menos 4. Vou até colocar aqui. Ele é x mais 2y menos 4. Só quem é x? É 2 terços. Quem é y? 4 terços. Então, vai ficar z é igual a 2 terços mais 2 vezes 4 terços vai ficar 8 terços menos 4. Isso aqui vai dar 10 terços. Então, z
vai ser 10 terços. 4 é a mesma coisa que menos 12 sobre 3, né? Porque 12 dividido por 3 vai dar 4. Então, 10 menos 12 vai ficar menos 2. Então, Z é igual a menos 2 terços. Tudo bem? Então, está aqui. Então, ó, qual é a minha resposta final? O ponto. Quer ver aqui? Logo, o ponto. Qual é o ponto? 2 terços, 4 terços e menos 2 terços é o mais próximo. Ele é o mais próximo da origem. E que está naquele plano, né? Detalhe, gente, ele não perguntou qual é a distância. Se ele tivesse perguntado qual é a distância, qual função eu ia usar? Vamos voltar para cá. Se ele tivesse perguntado qual é a distância mínima, qual função você ia usar? Você ia usar essa daqui? Aí, nesse caso, não. Você ia ter que usar qual? Essa aqui de cima. Porque essa que é a função que te dá a distância. Essa aqui é a distância ao quadrado. Né? Então, se ele perguntasse qual é a distância mínima, aí você ia voltar para essa função aqui. Aí você ia colocar aqueles pontos lá, 2 terços, 4 terços e menos 2 terços, você ia jogar nessa função, só que depois ia ter que tirar a raiz quadrada. Aí isso ia ser a sua resposta final. Mas como ele não pediu, só coloquei mesmo o ponto lá que a gente queria achar. Eu vou colocar aqui no GeoGebra só para a gente entender um pouquinho. Mas enquanto isso, vocês podem ficar com a resposta aí, que eu ainda vou... Só para a gente entender melhor o que está acontecendo. Então, vamos lá. Aqui no GeoGebra, ó, eu vou colocar o plano. Quem é o plano? O plano é x mais 2y menos z igual a 4. Está aqui, ó. Então, olha qual era a pergunta desde o início. A pergunta é, qual é o ponto que está nesse plano azul que é o mais próximo da origem? Essa que era a pergunta. Então, perceba que não é uma pergunta fácil. Não é uma pergunta fácil. Porque você olhando assim, não dá para você tirar assim, só no olhômetro, né, qual é esse ponto. Você pode fazer uma estimativa ali, mas ainda assim é difícil. Mas nós já achamos. Então, ó, o ponto que a gente achou foi o ponto 2 terços, 4 terços e menos 2 terços. Então, está aqui, ó. Esse ponto aqui, que é o ponto A, esse é o ponto mais próximo da origem. É esse ponto aqui. Tá? Então, a distância daqui para a origem é a menor possível para todos os pontos que estão nesse plano. Alguma pergunta até aqui, gente? Tudo certo? Então, vamos continuar. Tem mais 2 questões para a gente fazer. Terceira, ó, só essas 2 foi metade da aula, por isso que eu disse, né? A gente vai tentar fazer todas aqui, mas cada uma demora um pouquinho. Mas assim, demora também porque eu estou explicando, né? Mas na sua prova você consegue fazer uma questão dessa em 20 minutos no máximo. 15 minutos você já fez toda essa questão aí. Vamos lá, terceira questão. Uma caixa retangular sem tampa deve ser feita com 12 metros quadrados de papelão. Determine o volume máximo dessa caixa. Então, vamos fazer. Aí, como eu sempre digo, né? Você vai tentar ver o que ele quer, qual é a função que você vai otimizar, qual é a condição. Tentar aqui aproveitar o quadro do jeito que está. Tá, já vamos aqui para o quadro. Gente, ele já perguntou qual é a função que você quer otimizar nesse caso. Qual é a função que ele quer otimizar nessa questão aí? Ele fala lá. Né? Vamos voltar para lá. Vamos voltar para a questão. Ó. Lê a questão com calma e me diga qual é a função que ele quer otimizar. Vamos voltar para o slide, só para a gente... Ó, tá aí, ó, bem claro qual é a questão que ele quer otimizar. Qual é? O volume.
Então, ó, determine o volume máximo. Então, qual é a função que ele quer otimizar? A função volume. Volume do quê? De uma caixa. Como é essa caixa? Uma caixa retangular. Então, gente, como é que calcula o volume de uma caixa retangular? Que tem medidas x, y e z. Comprimento, largura, altura. Como é? É só multiplicar, né? X vezes y vezes z. Então, ó, a função que a gente vai otimizar é essa daqui. X vezes y vezes z. Essa função ela representa o volume de uma caixa. Ele quer que esse volume seja o maior possível, o volume máximo possível. Por que eu sei que é x vezes y vezes z? Só você pensar aqui numa caixa, né? Você tem aqui uma caixa. Tá aqui, ó. Bora pensar numa caixa. Vamos dizer que aqui as medidas é x, y e z. Então, como é que você calcula o volume dessa caixa? Você multiplica x vezes y vezes x vezes y vezes z. Só que olha só, ele quer que essa caixa ela tenha 12 metros quadrados de papelão. Quando ele fala isso, ele está falando do quê, gente? Da área da superfície, né? Da área lateral, da área da superfície da caixa. É isso que ele quer. Então, ele está dizendo que na hora que você for confeccionar essa caixa, ela só pode ter 12 metros quadrados de papelão. Essa caixa, ele diz também que é sem tampa. Então, você não vai gastar papelão na tampa, pelo menos. Mas você vai gastar papelão nos lados da caixa e na base da caixa. Então, você vai gastar papelão aqui embaixo e nas laterais. Então, como é que vai ficar essa área? Né? Como é que eu faço para achar essa área? Bom, eu tenho a área da face da frente. Qual é essa área? X vezes Y. Aí você obtém essa área aqui. Só que tem a costa também. Então, é 2 vezes Y vezes Z. Então, eu tenho 2 vezes Y vezes Z. Só que é só isso de lateral? Não, ainda tem essa lateral bem aqui, ó. Como é que você calcula a área dessa lateral aqui? X vezes Z. Só que tem do outro lado também. Então, é 2 vezes X vezes Z. Só tem esses lados aí? Não, né? Ainda tem a base da caixa. Como é que você calcula a área da base da caixa? Você multiplica X vezes Y. Teria papelão aqui em cima também. Seria 2 vezes X vezes Y. Mas como ele diz que é sem tampa, então é só uma vez mesmo X vezes Y. Então, tá aqui, ó. Essa área lateral. Quando você multiplica aqui, ó, os lados mais a base, essa área total tem que ser 12 metros quadrados. Que você tem que gastar de papelão. Então, essa daqui, que é a área lateral, é a minha condição. Ela tem que ser 12 metros quadrados para uma caixa sem tampa. E qual é a função que eu quero otimizar? É a função volume, x, y e z. Tudo bem? Deu para entender? Tá. Então, agora que a gente sabe disso, ó, a gente vai usar o mesmo passo a passo que a gente estava fazendo até então. Então, o que a gente vai fazer? Eu quero transformar essa função em uma função de apenas 2 variáveis. Para isso, eu vou isolar o z aqui nessa minha equação. Aí, na hora que eu for isolar o z, vamos lá. Aqui eu percebo que tem o z e aqui tem o z. Então, vou colocar esse z aqui em evidência. Vai ficar z vezes 2x mais 2y. Vai ficar assim. Esse daqui, ó, ele não tem z. Então, eu vou querer que ele apareça no outro membro. Vai ficar 12 menos xy. Então, igual a 12 menos xy. O que está faltando para eu isolar o z? Dividir todo mundo por 2x mais 2y. Então, ó, o meu z é igual a 12 menos xy dividido por 2x mais 2y. Então, assim que ficou meu z. Agora, eu vou pegar e substituir esse z aqui na função volume. Aí vai ficar um pouquinho grande, né? Mas, como a gente só sabe esse método por enquanto, é o que a gente vai fazer. Então, agora que eu sei, agora que eu isolei o meu z, eu vou substituir na minha função volume. Então, o meu volume agora, ele vai depender só de x e y. Ele vai ser x vezes y vezes z. Só que o z é toda essa fração aqui. Então, é 12 menos x vezes y dividido por 2x mais 2y. É isso daqui. Aí, se eu quiser, eu posso multiplicar, né? X vezes y por 12 por esse daqui.
Então, meu volume, a minha função vai ser 12 vezes xy menos x ao quadrado, y ao quadrado, dividido por 2x mais 2y. Então, é essa função aqui, é com essa função que a gente vai trabalhar. Então, o que eu faço? Eu quero achar o ponto crítico para ela. Eu vou derivar em relação a x, vou derivar em relação a y, igual a zero. Então, vou começar aqui, mas eu vou terminar no outro quadro. Então, vamos lá. Quero achar o ponto crítico para essa função. Bom, agora eu não vou fazer ao mesmo tempo, né? Porque vocês já perceberam que cada derivada vai me dar um trabalho. Então, eu vou primeiro fazer a derivada em relação a x. Então, quando eu derivar isso aí em relação a x, eu vou aplicar a regra do quociente. Então, vai ficar a derivada do de cima em relação a x. Quando eu derivo aqui em cima em relação a x, fica 12y menos 2xy ao quadrado. Então, a derivada de cima vezes o de baixo sem derivar. 2x mais 2y. Menos o de cima sem derivar vezes a derivada de baixo. A derivada de baixo é mais fácil, né? É 2. Então, vai ficar 2 vezes esse de cima aqui. Então, vai ficar 2 vezes 12xy menos x quadrado, y ao quadrado. Tudo isso dividido pelo denominador, que é 2x mais 2y ao quadrado. Até aqui tudo bem, né? Só vai dar trabalho, mas pelo menos não é uma coisa assim que é difícil, né? Você tem que prestar atenção. Então, a gente vai distribuir aqui esses parênteses. Vou fazer aqui no outro quadro. Você já pode fazer no seu caderno também, né? Já que isso aí é mais trabalho braçal mesmo do que raciocínio lógico ou alguma outra coisa. Então, vamos lá. Como é que vai ficar essa derivada aí? Eu vou ter que multiplicar esse 12 com 2x, depois com esse 2y. Aqui vai ficar 24xy, 24x vezes y. Aqui vai ficar 24y ao quadrado, positivo, né? Mais 24y ao quadrado. Agora aqui, vou multiplicar esse vezes esse, menos 2 com 2 vai ficar menos 4. X com x vai ficar x ao quadrado. Então, vai ficar menos 4, x ao quadrado e o y ao quadrado que já tinha. Agora, vou multiplicar esse com esse, vai ficar menos também, menos 4xy ao cubo. Menos 4xy ao cubo. Agora, eu vou vir para cá. Aqui vai ficar 24xy, negativo. Então, menos 24xy. E aqui, menos com menos vai dar mais. Então, vai ficar mais 2 vezes x quadrado y ao quadrado. Mais 2 vezes x quadrado y ao quadrado. Vou dividir. Está dividido ali. E eu não vou mexer, né? Vai ficar ali 2x mais 2y ao quadrado. Tá, o que dá para fazer aqui, por enquanto, né? Ó, se você reparar, aqui tem 24xy e aqui tem menos 24xy. Então, já melhorou um pouquinho, né? Já posso simplificar esse com esse. Outra coisa, gente, é que aqui ó, tem o x quadrado e y ao quadrado. E aqui também. Então, esse aqui ó, eu posso juntar. Menos 4 com mais 2 vai ficar menos 2. Então, a derivada em relação a x vai ficar, esse está do jeito que está, 24y ao quadrado. Esse eu estou juntando com esse, então vai ficar menos 2 x quadrado y ao quadrado. E quem sobrou? Esse daqui, né? Menos 4xy ao cubo. Dividido pelo denominador 2x mais 2y ao quadrado. Pronto. Terminamos uma derivada, né? Vai ter a segunda derivada agora. No caso, a derivada em relação a y, quero dizer, né? Tá, gente. Eu não vou fazer a derivada em relação a y. Ao invés disso, vamos lá.
Vou usar algumas propriedades matemáticas aqui sem provar, vocês vão ter que confiar em mim. Então, vamos olhar para essa função aqui, para a função que a gente está derivando, essa daqui, certo? Vocês concordam comigo que se eu trocar o x e y de lugar, por exemplo, se no lugar do x eu colocar o y, no lugar do y eu colocar o x, a função ela muda? Não, né? Ó, se eu trocar no lugar do x eu colocar o y, no lugar do y eu coloco o x, a função não muda. Ah, professor, mas sempre acontece. Negativo. Poucas vezes isso acontece. Poucas vezes. Na maioria das vezes isso não acontece. Tá? Se você parar para pensar. Troca o x e y de lugar, nem sempre vai ser a mesma função ainda. Mas nesse caso, sim. Então, eu posso chamar essa função de uma função simétrica. Você muda aí, né, de lugar o x e y, que ela se mantém igual. Nesse caso, quando eu derivar em relação a y, esta função que é simétrica, ela vai dar o mesmo resultado da derivada que eu calculei antes, só que trocado. Onde está x vai ter y, onde tiver y vai ter x. Tudo bem? Claro que isso vocês têm que confiar em mim agora, né? Eu não estou provando nada, assim, mas eu também não estou tirando da minha cabeça, né? Claro que isso aqui tem um resultado por trás, tem uma demonstração e tudo mais, enfim. Mas aqui a gente quer economizar tempo. Mas também você pode até fazer em casa, não tem problema nenhum a derivada aqui do volume em relação a y. Pois bem, então, seguindo esse meu raciocínio que eu falei agora, como é que ficaria a derivada em relação a y? A derivada em relação a isso dessa função seria a mesma dessa, só que trocando no lugar do y o x, no lugar do x o y. Então, aqui ficaria 24x ao quadrado, 24x ao quadrado. Aqui dá a mesma coisa, né? Porque aqui tá, os dois aparecem aí. Então, ia ficar menos 2x quadrado, y ao quadrado. E aqui ia ficar x ao cubo, y. Menos 4x ao cubo, y. Dividido, aqui embaixo também não vai mudar, porque mesmo que você troque de lugar, vai ficar a mesma coisa. Então, 2x mais 2y ao quadrado. Então, pronto, conseguimos aí calcular as derivadas de primeira ordem. Eu quero achar ponto crítico, então vou igualar a zero. Então, vou pegar isso aqui. Só que antes de eu igualar a zero, o que eu vou fazer com essas funções? Na de cima, eu percebo ó, que aparece toda vez y ao quadrado, e aqui também. Né? Tem um y ao quadrado aí. Então, eu vou colocar ele em evidência antes de eu igualar a zero. Então, vai ficar assim. Ó, já vou deixar assim. Vou deixar y ao quadrado dividido por essa fração aqui, 2x mais 2y ao quadrado. Tá, quem sobrou agora aqui? Vai sobrar 24 menos 2x quadrado, menos 4xy. Tá? Sobrou isso daqui por enquanto. Aí, agora sim, agora eu vou igualar a zero. Aqui embaixo eu vou fazer o mesmo raciocínio, só que no caso eu vou isolar o x quadrado. Então aqui vai ficar x quadrado dividido pela fração 2x mais 2y ao quadrado. Aí, vezes, quem sobrou? Aqui sobrou 24 também. Aqui sobrou menos y ao quadrado. E ali vai sobrar menos 4xy também. E vou igualar isso aqui a zero. Por que eu separei assim, gente? Vamos lá. Olha só. Primeiro, se eu tenho uma fração e eu digo que essa fração é zero, eu só tenho uma possibilidade. Quem vai ser zero? Vai ser o denominador? Não. Só pode ser quem? O numerador. Então, se eu estou dizendo que essa fração é igual a zero, então só me resta que o numerador seja zero. Por que eu separei o y ao quadrado aqui? Né? Aqui virou um produto, né, no numerador. Por que eu fiz questão de separar? Eu te pergunto, assim, em condições normais, né, em condições gerais, esse aqui poderia ser zero. Mas no nosso caso, o y ao quadrado pode ser zero? Não. Por que ele não pode ser zero? Porque nós temos um contexto. Esse y, ele é a medida de uma caixa. Se essa medida for zero, você não tem volume. Você não tem a caixa. Você tem no máximo uma parede ali de papelão, né? Então, ó, esse y aqui, ele não pode ser zero. Isso é importante. Vou até escrever aqui, ó. Aqui, ó, como isso aqui é uma caixa, então x tem que ser positivo, y tem que ser positivo e z tem que ser positivo. Sabendo disso,
Então, a única possibilidade para cá é que o parêntese, esse daqui, seja 0. E o mesmo vale para cá. Então, meu sistema vai ficar só com isso aqui em cima e só com isso aqui embaixo. Aí eu vou continuar no... Não, dá para continuar aqui. Então, ó, no final, como é que ficou meu sistema? Meu sistema ficou aqui 24 menos 2x² menos 4xy igual a 0. E aqui, 24 menos y². Peraí, aqui eu errei, né? Faltou 2. Faltou 2. Menos 2y². E aqui, menos 4xy igual a 0. Aí, olha só, eu vou pegar e vou subtrair essas duas equações. Por que eu faço isso? Porque eu já percebo que aqui tem 24, aqui tem 24. Cancela. Vai cancelar. Aqui, ó, menos 4xy aqui também. Cancela também. Então, vai ficar menos 2x², menos 2x², menos esse daqui, vai ficar mais 2y² igual a 0. Então, no final, eu tenho que x² é igual a y². Eles vão ser positivos, né, no final das contas. Então, mesmo que eu fale que x é mais ou menos y, mas claro que x e y, os dois têm que ser positivos. Então, isso significa que x tem que ser igual a y. Tudo bem, gente? Já que eles não podem ter sinais diferentes, né? Por que eles não podem ter sinais diferentes? Porque se o x for positivo, se eu disser que tem sinal diferente, então y é negativo. Não pode. Então, os dois têm que ter o mesmo sinal. Então, aqui já estou assumindo que x tem que ser igual a y. Tudo bem? Tá, só que eu encontrei uma resposta? Não, né? Só encontrei que x tem que ser igual a y. Tá, mas e aí? Qual é a medida de x? Qual é a medida de y? Bom, mas calma. Para você conseguir essa informação, você pode voltar aqui para uma das equações. E no lugar do y, você pode colocar x. Que aí você vai obter também uma resposta. Tá? Então, vou fazer aqui. Ou seja, até aqui a gente não encontrou ponto crítico nenhum. Até aqui. Então, a gente ainda está buscando esse ponto crítico para essa questão. Então, vamos lá. Eu vou usar essa equação, só que no lugar do y, já que ele é igual a x, então vai ficar x aqui também. Então, vai ficar 24 menos 2x² menos, aí aqui, 4, x vezes x vezes x, igual a 0. Claro, isso aqui também vai dar x². Eu vou apagar aqui, colocar x². No final, isso aqui vai ficar 6x² igual a 24. Essa é a equação. Então, x² vai ser igual a 4. Então, x é igual a mais ou menos 2, né? Só que não pode ter o menos 2 nesse caso. Então, x igual a 2. Se x igual a 2 e y é igual a x, então y também é igual a 2. Então, finalmente, achamos nosso ponto crítico. Então, nosso ponto crítico é o ponto 2, 2. Aí eu te pergunto, a gente vai fazer a verificação agora? Não, né? Não, nós não vamos fazer. Você pode fazer na sua casa sem problema nenhum, a gente não vai fazer. Ah, pessoal, por que não? Porque você já reparou que para a gente fazer a verificação, eu vou calcular esse ano. Então, eu tenho que calcular, de novo, pegar isso aqui, ó, e derivar em relação a x. Depois derivar em relação a y. A gente não vai fazer isso. Você pode... Nós vamos acreditar que a questão não está mal elaborada. Então, esse ponto aqui, já que só sobrou esse ponto, não sobrou outro, então esse ponto é o ponto de máximo que eu quero achar, tá bom? Então, está aqui, 2, 2 é o ponto de máximo, estamos assumindo já. Então, vamos para a nossa resposta. Bom, eu já sei que x é 2 e y é 2. Falta achar o z. Então, o meu z... Aí eu tenho que voltar para aquela função bem aqui no início. Ó, eu disse que z era quem? Era 12 menos xy sobre isso daqui. Então, vai ficar 12... Eu vou anotar aqui de novo, depois eu vou substituir. 12 menos xy sobre 2x mais 2y. Só que x é 2 e y é 2 também. Então, meu z vai ser 12 menos 4 dividido por 4 mais 4.
Isso aqui, 12 menos 4 é 8, aqui também é 8, então meu Z igual a 1. Então, o que é a minha resposta final? Logo, eu não lembro se ele pede o volume máximo. Ah, tá, ele fala, determine o volume máximo. Então, logo, volume máximo é igual, o x tem que ser 2, o y tem que ser 2, e o z é 1. Então, o volume máximo vai ser 4 metros cúbicos. Então, olha que interessante, né? Para uma caixa retangular que tem 12 metros quadrados de papelão, ela não tem tampa, o volume máximo que você pode conseguir com ela é 4 metros cúbicos. Então, nesse caso, foi o volume que nós achamos. Alguma pergunta, alguma dúvida? Bom, então vamos para a nossa última questão. Última questão de hoje. Então, exercício 4. Se o comprimento da diagonal de uma caixa retangular deve ser L, qual é o maior volume possível? Então, vamos tentar fazer isso daí. Qual o maior volume possível? De novo, é uma caixa, só que ele dá uma condição diferente. E, de novo, ele pede o maior volume possível. Então, vamos lá, vamos tentar fazer essa daí. Olha, primeiro que você tem uma caixa. Então, se você tem uma caixa, você tem ainda uma caixa retangular, do jeito que está, e o volume é o que nós queremos otimizar, a função volume. A função volume de uma caixa retangular não mudou, ela continua sendo essa função aqui. Então, é essa função que a gente quer otimizar. Só que a condição mudou. Qual é a condição agora? É que a diagonal principal dessa caixa retangular, ela tem que ser L. E repare que ele nem dá um valor para L. L é fixo, L é uma constante, mas ele não diz exatamente quem é L. L podia ser 20 centímetros, L podia ser 15 centímetros, podia ser qualquer um, mas ele fala, é um valor fixo, L. O que é a diagonal de uma caixa, gente? Como é que você calcula a diagonal de uma caixa? Então, vamos lá. Ó. Por exemplo, imagina que essa caixa aqui, ó, ela está no espaço. Então, aqui você tem o eixo Z, aqui você tem aqui o eixo X, ou melhor, o eixo Y, e aqui você tem o eixo X. Né? Você tem os 3 eixos. O que é a diagonal? A diagonal é a distância daqui até a outra ponta, ou seja, é de uma ponta da caixa até a outra ponta. É a maior diagonal que você pode conseguir ali dentro de uma caixa. Tudo bem? Como é que você calcularia essa diagonal aqui? Aí repare que, estrategicamente, eu coloquei a origem bem aqui. Porque agora você concorda comigo, se eu colocar a origem bem aqui, então calcular a diagonal da caixa seria calcular a distância da origem até esse pontinho bem aqui? Seria, né? E esse pontinho aqui, ó, em X ele tem essa medida, em Y ele tem essa medida e em Z ele tem essa medida. Então, na verdade, calcular a distância da origem até esse ponto, que é a diagonal, seria você calcular o quadrado de x quadrado mais y quadrado mais z quadrado. Ou, em outras palavras também, a minha condição é essa daqui, ó. X quadrado mais y quadrado mais z quadrado tem que ser igual a L ao quadrado. Lembrando que L é uma constante. Então, qual é a fórmula da diagonal principal de uma caixa retangular? Raiz quadrada disso daqui. Só que como L é uma constante, eu não deixei raiz quadrada, deixei tudo ao quadrado, deixei ficar do jeito que está aqui. Tudo bem? Então, deu para entender o que é a diagonal aí do meu retângulo, por que eu deixei assim? Então, essa é a minha condição. Tá, agora olha só, gente. Se você reparar, se eu fosse fazer do jeito que eu estava fazendo até então, isso vai me dar trabalho. Por quê? Porque se eu for isolar o z aqui, ó, vai ficar L quadrado menos x quadrado menos y quadrado. Tudo isso na raiz quadrada. Aí eu ia substituir aqui, ó. Vai ficar raiz quadrada, vai me dar trabalho. Eu não quero isso. Então, o matemático ele sempre vai tentar buscar a
a solução mais elegante, aquela que você usa uma matemática ali de modo que o seu caminho ele seja o menor possível. Você quer otimizar o seu tempo também na matemática. Você quer resolver de uma forma bonita, de uma forma elegante, de uma forma que você não gaste tanto tempo assim. Então, para essa questão, eu vou resolver usando o teorema da função implícita. Como assim eu vou usar o teorema da função implícita? Mas, claro, assim, eu vou usar ele indiretamente, tá, gente? Não vou usar diretamente, porque você já sabe o que é o teorema da função implícita, eu não vou revisar ele aqui hoje. Como assim? Olha só, vocês concordam comigo que nós já vimos aqui em sala de aula, na lição do teorema da função implícita, que uma equação desse tipo aqui, ó, uma equação desse tipo aqui, a gente já sabe que z, numa equação dessa, ela define z como função de x e y. Já sabe disso, né? Tanto que essa função aqui, essa equação, é a mesma equação do quê? Da esfera, né? Se você reparar, agora que eu elevei ao quadrado, essa equação é a mesma equação da esfera. Você já sabe que uma equação dessa aqui, ela define z como função de x e y. Então, eu posso olhar para z como uma função que depende de x e y. Então, sabendo disso, vou até escrever aqui, ó. Vou escrever aqui, assumindo z, como é z? Z vai ser uma função que depende de x e y pelo... Eu disse que eu ia usar indiretamente o teorema, né? Então não vou escrever aqui. Mas por trás disso que eu estou escrevendo, você sabe que eu tenho uma função implícita. Então, assumindo que z é uma função que depende de x e y, temos... Olha só, gente. O teorema da função implícita ele nos garante que z ele é definido como uma função que depende de x e y, e o teorema da função implícita também nos garante como eu calculo as derivadas parciais de z em relação a x e em relação a y. Não é verdade? Então, ó, nesse caso, se eu chamar essa função aqui todinha, olha só, se eu definir uma função f de x, y, z, deixa eu colocar de outra cor, só que eu já estou usando verde aqui, eu poderia definir uma função f de x, y, z como sendo x² mais y² mais z² menos l². É isso que a gente fazia quando a gente queria achar a derivada de z em relação a x, derivada de z em relação a y. Nós definimos uma função assim. Então, assumindo que z é essa função que depende de x e y, nós conseguimos calcular a derivada de z em relação a x, e nós também conseguimos calcular a derivada de z em relação a y. Vamos lá, revisando. Como é que você calcula a derivada de z em relação a x? Vai ser menos isso, a derivada de f em relação a x sobre a derivada de f em relação a z. Então, nesse caso, ó, vai ser menos a derivada de f em relação a x sobre a derivada de f em relação a z. Olhando para cá, derivada de f em relação a x, 2x. Derivada de f em relação a z, 2z. No final, isso aqui vai ficar menos x sobre z. Na verdade, essa aqui ainda é uma questão que a gente fez em sala também. Agora aqui, derivada de z em relação a y, vai ficar menos a derivada de f em relação a y sobre a derivada de f em relação a z. Isso aqui vai me dar menos y sobre z. Então, o teorema da função implícita, ele não só garante que essa equação aqui, ela define z como uma função de x e y, como ela também me permite calcular a derivada parcial de z em relação a x, é isso daqui, e a derivada parcial de z em relação a y, que seria isso daqui. Até aqui você pode pensar, professor, mas por que eu estou fazendo isso? Porque até então não faz sentido. Porque, lembra, o que eu quero é otimizar essa função aqui. Então, por que eu usei o teorema da função implícita? E por que eu quero saber a derivada de z em relação a x e a derivada de z em relação a y? Bom, agora que eu for calcular o ponto crítico, vai fazer mais sentido para a gente. O porquê que eu estou fazendo isso daqui. Então, vou fazer aqui do lado. Olha só, porque lembra que uma das primeiras coisas que a gente tem que fazer aqui é calcular o ponto crítico. Para calcular o ponto crítico, eu vou derivar minha função em relação a x. Eu não isolei
o z. Não quis fazer assim. Ao invés disso, eu estou assumindo que z é uma função que depende de x e y. O teorema me permite fazer essa consideração. Então, agora, eu vou derivar essa função em relação a x. Eu vou calcular a derivada da minha função volume em relação a x. Só que assumindo que z é uma função que também depende de x. Se z é uma função que também depende de x, então aqui eu vou aplicar a regra do produto. Então eu vou derivar primeiro essa função. Qual é a derivada de x e y em relação a x? É y. Então vai ficar y vezes a segunda sem derivar, vai ficar y vezes z, mais o primeiro sem derivar, que é xy, vezes a derivada do segundo, derivada em relação a x, ou seja, vezes del z, del x. Então, olha quem apareceu aqui. Por isso que eu precisei calcular. Porque agora eu já sei quem é esse del z, del x. Del z, del x é menos x vezes z, menos x sobre z. Então, isso aqui vai ficar yz menos x quadrado vezes y sobre z. Vai ficar isso daqui. Então, a derivada em relação a x é isso daqui. Agora, eu vou calcular a derivada em relação a y. Bom, derivada em relação a y é o mesmo raciocínio. Eu sei que z também é uma função que depende de y. Então, vai ficar a derivada do primeiro, que é x, vezes o segundo sem derivar, vai ficar xz, mais o primeiro sem derivar, ou seja, xy, vezes a derivada do segundo em relação a y. Então, del z, del y. Eu já sei quem é esse daqui, menos y sobre z. Então, isso aqui vai ficar xz menos x vezes y ao quadrado dividido para z. Então, são essas derivadas parciais aqui que eu vou igualar a zero para achar o meu ponto crítico. Vou continuar aqui no outro quadro. Isso que eu fiz, gente, vai me economizar muito tempo do que se eu realmente fosse fazer como eu estava fazendo, né? Porque depois tente fazer, né? Se você puder fazer na sua casa. Tente isolar o y. Vai ficar raiz quadrada, claro, positiva, né? Porque o z tem que ser positivo. Vai ficar mais raiz quadrada de l quadrado, menos x quadrado, menos y quadrado. Aí faz a derivada, aí substitui lá no v, depois faz a derivada parcial. Aí isso dá trabalho para a gente. Ok, então, continuando aqui, né? Vou montar aqui, vou colocar aqui como é que está o sistema por enquanto. Bom, aqui eu tenho yz menos x quadrado y sobre z. Aqui, ó, vou colocar o MMC como sendo z, então vai ficar assim. Quando eu colocar como sendo z, aí vai ficar z dividido por 1, que é z, vezes isso daqui vai ficar yz ao quadrado. Então vai ficar yz ao quadrado menos x quadrado y, tudo isso dividido para z, igual a zero. A mesma coisa eu vou fazer aqui embaixo. Colocar o MMC como sendo z, então vai ficar x vezes z ao quadrado. Então, x vezes z ao quadrado menos x vezes y ao quadrado. Tudo isso aqui dividido para z igual a zero. Gente, mesma coisa. Eu estou dizendo que uma fração é zero. O denominador não pode ser zero. E mais, olha, aqui em cima eu posso colocar o meu y em evidência e aqui embaixo eu posso colocar o meu x em evidência. Aí olha o que vai acontecer com esse sistema. Ele vai ficar assim. Em cima vai ficar y dividido para z, aí vezes z quadrado menos x quadrado, isso aqui igual a zero. E aqui embaixo vai ficar x sobre z vezes z quadrado menos y ao quadrado igual a zero. Lembrando que x, y e z, os três têm que ser positivos por questão do meu contexto. Eles são medidas de uma caixa retangular. Ora, o denominador já não podia ser zero mesmo. Só que além disso, ó, o x não pode ser zero, y não pode ser zero, eles são positivos. Então aqui só me resta que esse parênteses seja zero e esse parênteses seja zero. Gente, quando é que esse parênteses aqui vai ser zero? Quando vocês acham que isso aqui, ó, quando eu fizer z ao quadrado menos x quadrado ser zero?
Só vai acontecer quando o quê? Isso, quando z for igual a x. E aqui embaixo a mesma coisa. Só vai acontecer quando o quê? Quando z for igual a y. Só tem essa opção para mim. Então, vou colocar aqui, ó. Então, aqui em cima vai me dizer que o z ele tem que ser igual a x. E aqui embaixo vai me dizer que o z ele tem que ser igual a y. Então, no final, x tem que ser igual a y, tem que ser igual a z. Então, x tem que ser igual a y, tem que ser igual a z. Então, o meu ponto crítico é quando x é igual a y e y é igual a z. Ou seja, quando todos os três são iguais. O que eu quero dizer com isso, olha só, que se eu quero que o volume seja o maior possível, para essa condição aqui, nesse caso, eu estou dizendo que x, y e z têm que ser iguais. Diferente da anterior. X, y e z tinham que ser iguais, os três. Não. O x e y eram iguais. Era igual a 2. Mas o z não era igual a eles. O z era igual a 1. Nesse caso, os três têm que ser iguais. Mas iguais a quanto, professor? Vamos voltar para a condição. Você pode usar a condição aqui de novo. Né? Já que a gente não separou o z, aqui, ó, vamos voltar para a condição e vamos colocar no lugar do y, coloca o x, no lugar do z, coloca x também, para a gente obter que valor é esse que todos eles têm que ser iguais. Então, vamos lá, vamos encontrar esse valor. Então, já sei que x tem que ser igual a y, tem que ser igual a z. Agora eu vou terminando aqui minha resposta. Ó, eu estou usando a condição, tá, gente? Então, ó, x² mais y² mais z², isso aqui tem que ser igual a L². Mas eu já sei que esses três aqui tem que ser iguais. Então, aqui vai ficar x² mais x² mais x² igual a L². Isso aqui é 3x² igual a L². O que significa, então, que o meu x vai ser igual a L dividido pela raiz de 3, tá? Que tem que ser igual, claro, não só o x, mas também vai ser igual a y, que também vai ser igual a z. Então, qual vai ser o meu volume máximo? Agora é só substituir. Tá, deixa eu colocar para cá. Então, o meu volume máximo vai ser quando eu tiver isso daqui, né, ao cubo, né? Isso vezes isso vezes isso. Vai ser L sobre raiz de 3 ao cubo. Então, meu volume máximo vai ser L ao cubo dividido, aqui você pode colocar 3 raiz de 3. Ou, se você quiser também, você pode ficar com raiz de 3, L ao cubo. Vou escrever aqui embaixo. O volume máximo também pode ser 3 raiz de 3, L ao cubo, sobre 9. Tá? Isso aqui, unidade de volume. Não lembro se ele colocou lá se é metro. Vou colocar aqui, unidade de volume. E pronto. Encerramos aí mais uma questão. Deu para entender essa questão, gente? Então, ó, perceba que, claro, que o volume máximo ele depende da diagonal da sua caixa. Né? A diagonal é um valor fixo. Digamos que você quer saber o volume máximo de uma caixa retangular que a diagonal seja igual a 1 metro. Então, o volume máximo que você vai conseguir nessa situação, o volume máximo vai ser, já que L é igual a 1 metro, então vai ficar raiz de 3 sobre 9 metros cúbicos. E quando você consegue esse valor máximo? Quando x, y e z são iguais. Nesse caso, igual a 1 sobre raiz de 3. Então, para cada valor de L, você vai ter um volume máximo e você vai ter, apesar deles serem iguais, mas a medida aqui deles vai mudar. Tudo bem? E aí, gostaram, gente, dessas várias questões aqui, né, de problemas de otimização? Tem que ver quanto tempo nós temos. A gente tem 9 minutos, tá? De 8, né? Eu não vou começar, então, o próximo assunto. Eu vou deixar para começar o próximo na próxima aula mesmo, tá bom? Mas, então, ó, o que eu peço para vocês agora? Chegue na sua casa e revise todas que a gente fez hoje. Todas. Tente fazer primeiro sozinho, né? Tente seguir aquele passo a passo. Aí você vai fazendo, depois você só compara a sua resposta. Mas venha para a prova, assim, na outra sexta, né? Venha para a prova já sabendo
resolver problemas de otimização. Porque se você reparar, problema de otimização é uma junção do que a gente viu até aqui. É você achar pontos de ponto crítico, máximo e mínimo, usar o esse ano, né, depende da situação, você pode usar o esse ano e usar a teste de segunda derivada. Bom, então é isso. Obrigado pela presença. A gente vai se ver novamente na quarta-feira. Até mais.